TV Folha recebe hoje o governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia. Governador, como o senhor tem visto a situação do ministro Palocci? Esse silêncio do ministro em relação a esclarecimentos quanto à multiplicação do patrimônio dele? Bem, na realidade, nós estamos diante de uma situação que eu acho que ninguém melhor do que o próprio ministro para saber as suas razões e responder da maneira que achar adequado. Eu acho que toda apuração é bem-vinda e eu tenho certeza que ele também tem esse mesmo desejo. Cabe a cada qual, de acordo com seus motivos, de acordo com o seu juízo de convicção, tomar a decisão que for mais adequada. Vamos aguardar os desdobramentos, porque certamente no momento oportuno ele vai adotar a medida que considerar mais adequada. O senador Aécio Neves e o seu partido, o PSDB, primeiramente adotaram uma posição de cautela em relação a esse caso do ministro Palocci, evitaram fazer cobranças mais incisivas para que ele se explicasse. O senhor acha que o papel da oposição nesse momento é esse ou deveria ser fazer uma cobrança mais enfática? Eu sempre distingo que, em primeiro lugar, é bom lembrar, repito sempre quando possível, que o papel da oposição se desdobra em várias facetas. Naturalmente, tanto o PSDB, que é o meu partido, como os democratas e o PPS, que são os partidos de oposição hoje no Congresso, vão ter naturalmente a adoção das medidas que julgarem mais necessárias a esse esclarecimento que a opinião pública está aí solicitando. O Mineirão vai ficar pronto para a Copa? Há chance dele, do primeiro jogo, a abertura da Copa, sei lá? Nós desejamos. Eu acho que o Mineirão primeiro estará pronto, certamente, estará pronto inclusive para a Copa das Confederações. Sabemos que o motivo de escolha, os critérios de escolha são diversos, fora do Brasil, inclusive, que depende do comitê organizador e da FIFA, mas queremos que Belo Horizonte tenha todas as condições para participar dessa escolha. Estamos fazendo o nosso dever de casa para competirmos, então, nessa possibilidade de abertura que muito nos agradará e será uma grande oportunidade, mais uma, para mostrarmos Belo Horizonte e Minas Gerais ao mundo. Esse cronograma está bastante atrasado em várias das capitais que vão sediar jogos da Copa. A que o senhor atribui essa demora e como o senhor acha que o Brasil pode ainda enfrentar esse atraso no cronograma e esses gargalos de infraestrutura que existem tanto para a Copa como depois para as Olimpíadas do Rio de Janeiro? No Brasil, lamentavelmente, nós não temos, Vera, uma tradição de planejamento. E essa tradição de planejamento nos faz falta agora. Nós entramos num grande projeto que é esse da Copa do Mundo e depois teremos as Olimpíadas e nós precisamos ter naturalmente um planejamento mais minucioso. Como não temos a tradição, as coisas se embolam e muitas vezes ficamos assodados e acabamos cometendo equívocos. Eu acredito que nós teremos condições de fazer uma boa Copa do Mundo, mas certamente nós ainda vamos ter muito sofrimento daqui até 2014. Todos os estados, a infraestrutura, Minas está num bom ritmo, mas sabemos que temos que ficar vigilantes para que não ocorra nenhum tipo de atraso. Então acho que o sofrimento haverá, mas será superado. Eu acho que nós vamos fazer uma Copa do Mundo muito à altura, Deus queira, o Brasil ainda será campeão aqui do nosso próprio país, mas isso servirá também como uma lição para nós aprimorarmos ainda mais a nossa administração pública, prestigiarmos ainda mais o nosso planejamento, conseguimos talvez aprimorar a realização de obras públicas no Brasil, que é um grande gargalo que você perguntava, que acaba sendo uma grande demora, um custo muito alto. Dentro disso que o senhor defendeu, o senhor é favorável a alguma parcela, em alguma medida, de uma flexibilização da lei de licitação, por exemplo? Eu não digo a palavra flexibilização, mas eu acho que nós devemos tratar projetos estratégicos e fundamentais da nação, do país, de maneira diferente. Um tratamento diferenciado para permitir que obras com essa magnitude, com esse impacto, e especialmente estratégicas, como eu disse e repito, para o nosso futuro, sejam tratadas de maneira sempre com muita correção, mas com mais celeridade. Desde a eleição, se eu não me engano, a presidente já foi 3 vezes a Minas, o senhor já foi outras tantas a Brasília, enfim, vocês têm mantido um diálogo muito bom. Alguns governadores da própria base costumam dizer enciumados que o senhor é o queridinho da presidente Dilma. Existe uma certa lua de mel da oposição com o governo e por quê? Em que a presidente Dilma é diferente do ex-presidente Lula a ponto de a oposição ainda não ter achado o tom para fazer oposição efetivamente ao governo? Em primeiro lugar, em relação a Minas Gerais, como eu disse, os governadores não vão fazer oposição ao governo federal, porque isso não tem cabimento e não existe essa figura nas nações federativas do mundo. E a oposição ela vai crescendo no campo parlamentar. Naturalmente, no início do governo,
o governo começou com diversas medidas e a presidente com certeza acertou em muitas, pode ter cometido outros erros. Eu não estou acompanhando dia a dia a questão parlamentar em Brasília, mas certamente nós teremos que a oposição vai realizar o seu papel, que é de criticar, mas é claro que é uma posição construtiva. Governador, guerra fiscal. Minas já se disse favorável à redução de alíquota interestadual de ICMS, mas quer uma compensação. Que tipo de compensação o senhor espera? Bem, nós tivemos uma reunião, Cristina, com o ministro Guido Mantega, na semana passada, com os governadores do Sul e Sudeste de diversos partidos. O ministro explicou a sua posição de fazer uma nova alíquota interestadual do ICMS, hoje é de 7 a 12 para 2 a 4, mas é claro, adotando uma compensação para os estados que perderem receita. Os estados não podem perder receita de ICMS, porque o ICMS é o nosso oxigênio. Os estados vivem de ICMS, então qualquer perda, ainda mais hoje que estamos todos muito apertados, é muito grave. Então nós falamos, estamos a favor da modificação. A modificação ajuda a economia brasileira, ajuda o fortalecimento da indústria nacional, isso tudo nos interessa, nós aplaudimos e participamos, mas não podemos concordar com perda de receita. Então, naturalmente, o ministro, sensível a esse apelo comum de todos os governadores, ele respondeu que adotará, na sua proposta, um mecanismo automático de ressarcimento das perdas aos estados. Nesse fim de semana, o seu partido PSDB faz sua convenção nacional em Brasília, para eleger seu novo comando partidário. O presidente Sérgio Guerra deve ser reconduzido, inclusive com o apoio do senador Aécio Neves, mas há ali uma disputa por outros cargos na executiva, entre eles a Secretaria-Geral, que hoje está com o mineiro, o deputado Rodrigo de Castro. Também existe um pleito do governador Geraldo Alckmin para que o ex-governador José Serra vá para o Instituto, Teotônio Vilela, que é ligado ao partido. Como vocês vão desatar esse nó, conciliar todos os interesses e ainda sair disso unidos para fazer o papel que o PSDB que se espera do partido ali, que é de oposição ao governo? Bem, em primeiro lugar, é uma notícia boa, porque nós temos excelentes quadros em bom número, não é? A Convenção Nacional será dia 28, no próximo sábado, e tenho certeza que até lá as questões internas estarão superadas, com muito diálogo, com muito parlamento, né? Com muito debate. O que nós temos cada vez mais perceber é que o partido só será forte se ele for unido. O senhor não acha que nos últimos tempos o PSDB tem se dedicado mais a essa disputa interna do que a falar para essa sociedade? O que o senhor acha que deve ser o mote desse projeto do PSDB para o país, para que ele volte a ter chance de ocupar a presidência? Eu acho que o PSDB, primeiro, é um partido muito forte, é um partido que já tem uma grande trajetória, um grande prestígio. Então nós precisamos ter, de fato, debates internos, mas debates que sejam proativos. Vamos discutir aonde nós somos mais fracos, quais são as acusações em relação ao PSDB, onde nós somos, evidentemente, tivemos um pior desempenho eleitoral. Com a Convenção Nacional e a direção do partido redefinida, certamente esses planos serão implementados para que o partido cada vez mais se robusteça nesse esforço de se consolidar como uma grande alternativa democrática para a população brasileira nos próximos anos. Qual deve ser o papel do ex-presidenciável José Serra no partido, a seu ver? Um papel fundamental, e eu estava citando há pouco, que eu acho que o PSDB tem grandes nomes, entre tantos e tantos nomes de prestígio, o ex-governador José Serra, nosso candidato mais recente, o senador Aécio Neves, o nosso governador Alckmin, o presidente Fernando Henrique, são nomes que sobrenatam dentro do partido como expressões e lideranças extremamente importantes. O senhor, como mineiro, acha que o partido precisa deixar de ser excessivamente paulista? O senhor comunga dessa visão que é comum aí a outros estados, as seções do PSDB de outros estados? Eu acho que o PSDB tem de ser um partido nacional, até porque os partidos no Brasil são nacionais. Ele só vai ter condições de voltar à presidência cada vez mais que ele se fortaleça no Brasil como um todo. Ele não pode ser um partido só forte num estado ou numa região do Brasil. Nós, em Minas Gerais, nunca escondemos esse fato. Temos uma liderança inconteste muito grande nacional, que é o senador Aécio, e sempre queremos vê-lo candidato a presidente. Agora, o próprio Aécio sempre disse que ninguém é candidato de si mesmo, ele tem razão. Então, ainda é muito cedo para discutir 2014. Essa questão da infraestrutura e questão econômica também, o senhor tem defendido muito o novo marco regulatório do minério. E a presidente Dilma acenou com isso. Em que pé está essa discussão? E o senhor acha que sai de uma vez esse negócio? Né? Temos de fazer sair, porque isso é uma prioridade absoluta para Minas Gerais. Talvez seja o tema mais importante de Minas ou para Minas nesses próximos anos.
A questão do marco regulatório do minério é muito importante para o Brasil também. Minas Gerais é responsável por 1/4 do minério do mundo, é uma commodity muito valorizada nos dias de hoje e nós não estamos tendo praticamente nenhuma contribuição ou contraprestação dessa riqueza que está se esvaindo de nosso Estado. Mas o senhor defende um aumento de royalties para que patamar? Sim, eu defendo um aumento de royalties de tal modo que haja uma justa compensação. Não posso definir aqui um percentual. Hoje o valor é muito pequeno. O valor hoje é 2% sobre o faturamento líquido das empresas, que é muito difícil de ser apurado. Existe até uma demanda judicial envolvendo esses valores. Eu acho que deve haver uma revisão mais ampla para não haver um encargo tributário muito alto. Nosso royalties tem um valor pequeno perto de outros países. O que nós temos caro aqui é a carga tributária como um todo, mas o valor do royalties é pequeno, comparado com a Austrália, com o Canadá, com outros países. Então há ambiente, até porque o preço da commodity nos últimos anos cresceu de maneira exponencial. Então, certamente, o momento é agora para haver essa discussão e permitirmos até a opção de prepararmos os estados e municípios para outras atividades econômicas quando as atividades mineradoras se exaurirem, porque esse dia, cedo ou tarde, chegará. E qual é essa vocação do Estado nesse período pós-auge do minério, senhor acha? A nossa tentativa é sempre ter uma indústria que agregue valor aos nossos produtos, sem, é claro, desconhecer que temos uma produção agrícola muito rica e que muito nos enobrece. Muito obrigada, governador. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado.